famílias que estão participando do curso de gestantes da Unimed. O meu nome é Mariane Hartmann, eu sou psicóloga e vou falar nesse vídeo sobre os aspectos emocionais da gravidez e do puerpério, considerando também esse contexto que a gente está passando agora da pandemia. Então eu queria começar fazendo uma observação geral, assim, que ela aparentemente é muito simples, mas ela é bem importante para esse momento, que é o seguinte, que não existe uma única forma de se sentir, uma maneira correta de se sentir durante a gravidez e o puerpério, né? Por quê? Porque as pessoas são muito diferentes, cada um tem uma história de vida diferente e carrega dentro de si uma noção, assim, do que é ser pai, do que é ser mãe, diferente e baseado nas suas próprias experiências com os seus pais. É um momento em que fica muito ativado no cérebro as memórias sobre os pais, sobre a mãe. Então, como era a minha mãe comigo, como era o meu pai comigo, que tipo de mãe eu quero ser, que tipo de pai eu quero ser. Então, essa história de vida de cada um, ela vai interferir na maneira como cada um vai viver esse momento da gravidez e também depois da maternidade e a paternidade. Uma dica é evitar comparações. Isso pode trazer muita ansiedade, muita culpa. Nossa, minha amiga se sente assim, eu não me sinto. Será que tá errado? Será que tem alguma coisa errada comigo? Não, provavelmente não. São só perspectivas diferentes, expectativas diferentes, momentos diferentes de vida também. Outro motivo é porque a rede de apoio de cada pessoa, a estrutura de que cada um dispõe, também muda muito. Ainda mais agora, no contexto da pandemia, isso também é bem importante falar, né? Tem muita gente que, numa situação mais normal, vamos chamar assim, poderia contar com mãe, com sogra, provavelmente. E em alguns casos isso talvez não vá ser possível em função da própria pandemia, de terem pessoas nessa rede de apoio que fazem parte do grupo de risco ou que estão em isolamento social. Então é bem importante que a família, os pais, né, desse bebê que está por vir, se organize, pense com quem vai poder contar, quem são as pessoas da rede de apoio que vão estar disponíveis para ajudar depois que o bebê nascer. Se organizar e se comunicar, né, falar com essas pessoas, perguntar bem, esclarecer bem de que maneira elas vão poder ajudar, né? Como vão poder ajudar, quando, por quanto tempo. Claro que pode ser que ocorra alterações no meio do caminho, né? Mas é bem importante já ter, assim, alinhado, né, um pouco como que vai ser esse pós-parto, porque é um momento depois muito cansativo, que demanda muito da mãe e do pai, né? Ainda mais da mãe se ela vai amamentar em livre demanda ali. Então, isso é uma dica bem importante, tá? Organização e comunicação com a rede de apoio para o pós-parto. Outra questão é que os bebês são diferentes, né? Então, às vezes, se tem uma expectativa em relação a como que vai ser e muitas vezes o bebê é diferente daquele bebê que se imaginou na cabeça, né? Nasce o bebê real e ele se apresenta às vezes com um padrão de sono que a gente não imaginou, com um ganho de peso que é diferente do que a gente imaginou que seria. Pode acontecer uma situação de prematuridade, né? Os choros. Então, tudo isso também faz com que a gravidez e o puerpério sejam vividos de maneiras diferentes. Além de, claro, o organismo da gestante ser diferente uma da outra, né? Então, tem mulheres que que têm predisposições físicas, né, orgânicas, também mentais para ter mais ansiedade ou ter depressão ou algo assim. Outras têm um jeito de ser diferente. Então, tudo isso vai contribuir para que esse período da gestação e do puerpério seja vivido de uma maneira muito única por cada pessoa. Dentro de todas essas possibilidades, existem aspectos assim que são mais comuns dentro do período da gestação e do puerpério, né, que se repetem para a maioria das pessoas. Na gravidez, ali no primeiro trimestre, é bem comum que exista uma ambivalência
natural entre estar grávida, querer estar grávida e não querer, tanto para a mãe quanto para o pai, né? Então, mesmo que um bebê tenha sido muito desejado e planejado, no momento em que se confirma a gravidez, esses pais podem se pegar pensando: meu Deus, será que agora era o melhor momento? Ou, ai, será que era isso que eu queria mesmo? Ainda mais dentro da pandemia, porque aí potencializa essa ambivalência e o pensar assim: nossa, mas será que agora era o melhor momento mesmo, né? Dentro dessas circunstâncias em que a gente vive. Então, existe essa ambivalência, ela é natural e às vezes as pessoas se sentem culpadas por se sentir assim, mas isso faz parte, porque é uma grande mudança na vida da pessoa que de um mês para o outro se concretiza, né? Essa expectativa de uma grande mudança. Além disso, pode ter um medo muito grande de abortar, né? De não conseguir dar conta dessa gestação. Oscilações de humor são muito comuns pela questão hormonal mesmo, fisiológica, é algo fisiológico. Então, tem muita oscilação, sim, de humor e de sentimentos. De uma hora tá bem, outra hora tá chorando, outra hora tá ansiosa. Isso é bem comum, né? E se tem um contexto ainda muito instável, como é o que a gente está vivendo em função da pandemia, isso também dá mais margem ainda para que essas oscilações apareçam, né? Quando o ambiente ele está mais estável, ele contribui para também a gente se sentir de forma mais estável. Então a dica aqui é esclarecer muito com o médico, com o obstetra, né, dúvidas sobre como que a pandemia interfere na gravidez, sobre o parto, né? Então esclareçam muito suas dúvidas e suas fantasias, porque também existem muitas fantasias, cada pessoa tem fantasias diferentes sobre o que vai acontecer na sua gravidez, no seu parto, com aquele bebê. Então, esclarecimento é a dica. E importante também, assim, quanto mais o pai participar do momento da gravidez, mais vai ter um equilíbrio entre as expectativas de cada um. Se os pais conseguem conversar mais, assim, sobre o que eles esperam, como eles acham que é para ser vivido esse momento, eles ficam mais alinhados, né? Mais equilibrados. E isso é melhor, tanto para um quanto para o outro, quanto para o bebê. No decorrer da gravidez, ocorre assim um movimento de maior introversão, né? A mulher ela fica mais voltada para si mesma, porque ela tem que dar mais atenção para o seu próprio corpo. Lá pelas tantas, começa a sentir os movimentos fetais. Então vai caindo a ficha assim aos poucos, ainda mais na primeira gravidez. Quando se confirma a gravidez, nossa, tô grávida, tem um estranhamento ainda daquilo, será que tô mesmo? Não, nem parece, não sinto nada. Depois faz a eco, ouve o coração, depois vai passando o tempo, o corpo vai mudando, e aí se sente os movimentos fetais, e de fato se pensa, realmente, né, tem um bebê aqui dentro. Essa ficha vai caindo aos poucos, ela não é assim no momento que descobre que tá grávida, já consegue assim, nossa, tô grávida, já entendi tudo. Não, vai caindo a ficha aos poucos. E o corpo vai mudando muito também. E essa alteração do esquema corporal também requer muito da mulher, assim, uma adaptação, né? Tem um impacto isso para a vida e para aquele momento de vida. Também acontece muito o medo do parto mais para o fim, vai chegando o fim da gravidez, vai transcorrendo, enfim, e aí vai se aproximando o parto. E o medo desse momento ele pode ser bem intenso, a expectativa em relação ao parto é inevitável, porque apesar de ser um momento muito rápido na vida, se comparado com uma trajetória inteira de vida, ele é absolutamente significativo porque é o marco ali, né, da mudança de papéis e de uma mudança de vida que vai acontecer, além de ser um momento que fisicamente vai exigir muito e tem toda uma atenção da imprevisibilidade desse momento. Por mais que se planeje, não tem como saber exatamente como ele vai ser. Então, novamente aqui, é importante esclarecer dúvidas sobre o parto com o obstetra, né? Conversar sobre os medos. Cada mulher, e às vezes os homens também, né, têm medos específicos. Os homens podem não se sentir à vontade para participar, ou às vezes eles querem muito, mas têm medo.
de como vão reagir ali, vendo a companheira, a parceira passando por aquele momento ali, né? E as mulheres podem ter muito medo, às vezes muito medo da dor, muito medo de perder sua feminilidade. Então, tem muitos sentimentos envolvidos. E quanto mais se esclarecer sobre o parto, assim, como que funciona. Ah, eu quero cesárea porque eu quero poder controlar melhor a situação. Tudo isso precisa ser muito bem tratado, muito bem esclarecido para que a família possa tentar se conectar com um cenário mais realista ali de como vai ser esse parto, né? Que é um momento muito importante mesmo. E muito importante também, é o início ali da vida, isso não é bem o início da vida já começou, mas ele tá chegando nesse mundo, né? O bebê tá chegando nesse mundo, né? A partir desse momento. Ainda em relação à pandemia, a dica essencial, assim, que eu poderia dizer, é o autocuidado e a aceitação dessa condição, né? A gente não vai mudar a pandemia, ponto. Seria ótimo se pudesse, né? Mas não tem como individualmente ali a gente mudar esse cenário de que essa pandemia existe. Existe, tá posta, é uma situação. A única coisa que dá para fazer é aceitar, né? Que isso existe, é aceitar essa condição, que haja mais essa condição durante esse período de gestação. E o que eu vou fazer então, né? Cuidar-se. É a única coisa que está ao alcance para se fazer para tentar manejar melhor isso, para tentar controlar melhor isso que é tão instável. Então, a única coisa que está ao meu alcance é eu me cuidar, seguir as orientações do que precisa ser feito, né, em relação à prevenção de contaminação. É mais um elemento externo que ocorre na gravidez. Porque tem gestações que podem ser muito difíceis, em que também outras circunstâncias se impõem e que a grávida não tem como controlar. Situações de risco, às vezes para o bebê, problemas de saúde da mãe que requerem um maior cuidado. Então, isso tudo pode gerar uma sensação também de incapacidade, de inadequação para gestar, mas são circunstâncias que fazem parte da vida, né? Ninguém imaginou que uma deste tamanho, dessa magnitude, talvez chegasse até nós, né? Mas chegou, e o fato é que temos que aceitá-la e fazer o que for possível para manejar e se sentir melhor em relação a isso. É bastante possível que a gente ainda esteja dentro do contexto da pandemia depois do nascimento dos bebês, né, das mulheres que estão grávidas agora, né? Então, assim, como manejar o puerpério dentro da pandemia? Como eu já falei, eu acho que o essencial é realmente organizar a rede de apoio, saber quem são as pessoas com quem vai se poder contar, ter todos os cuidados, o autocuidado e os cuidados com esse bebê depois do nascimento, para que todos possam se sentir mais protegidos e se sentir mais capazes, né? Mais habilitados, assim, olha, eu tô fazendo o que eu posso, eu tenho essa situação, mas a gente tá fazendo tudo o que é possível. Então, isso é bem importante. Então, lembrar, assim, puerpério é um estado provisório, né? Ali depois do momento que nasce o bebê, até que o corpo da mulher retome a situação anterior à da gravidez, né? Então, durei algumas semanas em que tem toda uma alteração do corpo, a mulher está se recuperando do parto, chegou um bebê na família, o pai também está entrando mais em contato, de fato, com o bebê, e é necessário toda uma conexão emocional com esse bebê, que ela é bem delicada, ela exige muito, ela é muito intensa, porque o bebê não fala, né? A maneira como a gente vai entender a comunicação dele, ele não fala, mas ele comunica, ele se comunica. E para conseguir se comunicar de fato com esse bebê, precisa, assim, tá muito disponível emocionalmente, né? E se desligar um pouco do mundo externo para tentar entender que choro é aquele, isso é fome, isso é
é fralda, é cólica, então exige bastante da mãe, do pai, né, do cuidador desse bebê. E ansiedade e sintomas depressivos são bem comuns, porque tem toda uma alteração acontecendo na vida que é muito súbita. Claro, durante a gravidez se preparou para isso, mas quando o bebê de fato chega é que as coisas mudam, né? Então é bem comum ali ter também o baby blues, que alguns chamam, que é um monte assim de sintomas depressivos às vezes que a mulher passa e pode durar algumas semanas, né? Mas por que, né, que ela se sente assim muitas vezes? Porque tem todo um luto acontecendo. Tem um luto por aquele corpo anterior à gravidez e o próprio luto pela perda do bebê dentro da barriga, né? Tem um luto pelo bebê idealizado, porque o bebê que tem na cabeça é diferente do bebê que nasce e às vezes a gente se depara com coisas que não esperava naquele bebê. Claro que tem todo um sentimento positivo, né, gente? Eu tô aqui, não tô falando sobre ele porque sim, ele existe e esse é mais comum de as pessoas saberem, né? Todo mundo já espera, assim, que vai ser um momento bonito, que vai ser de encantamento, e isso de fato acontece, mas não acontece 100% do tempo. Também acontecem as outras coisas, e eu tô trazendo elas aqui porque às vezes é mais difícil da gente se conectar com elas, de aceitar elas, ou de entender que elas também são naturais, né? Assim como aquela felicidade, aquele encantamento, isso ninguém nega que é natural sentir. Tem uma separação entre a mãe e o bebê, que também pode gerar uma sensação de luto, assim, pra mãe, né? Ai, agora outras pessoas também vão poder cuidar, antes estava só comigo. E um luto por precisar abrir mão das próprias necessidades. É preciso colocar em segundo plano necessidades muito básicas, às vezes, para a mulher, para o pai também, né? De sono, de fome, tudo isso vai ficando em segundo plano para poder atender aquele bebê. Então, por isso é muito natural também se sentir triste ou ansioso nesse período de puerpério. A amamentação é algo que também pode exigir muito da mulher, pode ter fantasias também ligadas à questão da feminilidade, medo de às vezes ficar eternamente ligada àquele bebê, de não conseguir nunca ter um pouco mais de liberdade, mas isso também passa, é um período. A dica sobre a amamentação é informar-se muito, ler muito, ver vídeos ou se organizar com a obstetra, alguém que vá orientar depois como é a amamentação, porque ela parece às vezes muito simples para algumas mulheres, mas ela pode ser muito complicada, né? Se fosse tão simples e natural e fácil amamentar, não teria tanta campanha para que as mulheres amamentassem, né? Eu costumo falar isso, assim, se tem campanha é porque não é tão simples assim, né? Também pode ser muito recompensador e é muito importante para a relação da mãe e do bebê, assim, para o bebê, né? Nem se fala como é importante. Então, investir na amamentação é algo que também pode ser muito, muito importante e recompensador. No puerpério, o pai, o companheiro é alguém que pode se sentir extremamente excluído daquele momento, né? Ou ser um participante ativo, então depende muito também da história de cada homem, de como cada pai vai encarar esse momento, né? Conversem com os seus parceiros, com as suas parceiras, vejam qual é a expectativa de cada um, como que o homem vai se posicionar nesse momento. E o suporte para a mulher é importantíssimo, né? E para o homem também, ele também precisa, ele também está se tornando pai. Os irmãozinhos, se há, pode haver uma questão de ciúme intensa, né? Uma sensação de traição, medo de abandono, sintomas regressivos são comuns, mas também eles vão ganhar um irmãozinho, que é algo muito valioso para a vida. Então também é importante prestar atenção e ir preparando essa criança para o nascimento dessa nova criança. Dicas finais, né? Eu acho que são importantes de serem mencionadas, tanto considerando pandemia como considerando aspectos gerais. O puerpério passa, é um período e ele acaba, ele passa. E a pandemia também se espera que passe, né? Então algum dos dois vai passar primeiro. É um momento muito intenso e esse da pandemia também está sendo muito desgastante para muita gente, mas isso vai passar. E ter essa expectativa em mente ajuda também, né? Para não dar um desespero, não dar uma
uma sensação assim de incapacidade, saber que isso vai passar e aceitar as situações que a gente não vai ter como modificar e dar conta de fazer as coisas que estão ao nosso alcance, né? Evitar situações que geram ansiedade também durante a gravidez e ali o puerpério. Em relação à pandemia, se tem assuntos no noticiário, eu não quero ver o noticiário porque me deixa ansiosa, não veja. Respeite esse momento, né? Não precisa se expor a situações que vão gerar ansiedade, que vão gerar medo de contaminação. Então, a mulher também, a família, tem que se dar o direito de abrir mão de certas coisas que não são tão importantes, né? E priorizar o cuidado com o corpo e com a sua mente também. Fazer aquilo que é melhor, que agrada mais, que dá para fazer com mais tranquilidade, né? E também considerar que às vezes nessa pandemia, ali depois do nascimento do bebê, ter menos visitas, ter menos contato com muita gente, pode ser bom. Pode ser bom para a mãe e para o pai se conectarem mais com o bebê, ficar mais próximo dele, não vai ter tanta gente dando palpite, que também às vezes é uma coisa que incomoda bastante as mães, né? Pensar nisso, assim, que é um momento mais de maior conexão com o seu próprio filho, com o seu próprio bebê. Para quem gosta e vai sentir falta, abuse das videochamadas, né? E das fotos e vídeos, e é uma maneira que vai ser possível de quem é próximo e não pode conviver participar. O recado era esse, espero ter podido ajudar e fico à disposição para dúvidas. Agradeço o convite da Unimed e é isso aí. Obrigada!